Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis. Eu sou o Ale e vim aqui hoje para falar do novo filme do Guy Ritchie que estreou nesse final de semana no Prime Video, que fala sobre a guerra do Afeganistão, mas de um jeito diferente. Vem cá que eu vou te contar essa história. O filme é que se desenrola no Afeganistão no ano de 2018, isso já aí quase 2 décadas depois de que começou a guerra no Afeganistão em 2001, quando os Estados Unidos começaram a mandar suas tropas para lá. Porém, aqui ele vai focar numa questão envolvendo os intérpretes da guerra, que eram cidadãos afegãos que eram quase como contratados pelo exército para serem seus intérpretes em troca de vistos para irem morar com suas famílias nos Estados Unidos. Daí que vem o pacto. Pegou? O filme vai acompanhar o Sargento Internacional! Sargento. O filme vai acompanhar o sargento John Kinley, vivido pelo Jake Gyllenhaal, que precisa aceitar um novo intérprete que é vivido pelo Dar Salim, um ator iraquiano, para as missões que ele precisa seguir ali no Afeganistão. Porém, em uma dessas missões, eles são emboscados e ele vai depender desse intérprete para conseguir retornar até a sua base, para conseguir continuar vivo, enfim, e a partir daí que o filme se desenrola. O filme é escrito e dirigido pelo Guy Ritchie e ele traz várias características que já são próprias do seu cinema para esse filme também, principalmente na hora de gravar as cenas de ação. São sempre muito alucinantes, onde ele consegue te colocar no meio da ação e aqui não é diferente. Só que geralmente essa narrativa muito rápida se reflete nas histórias que ele conta, nas reviravoltas que essas histórias trazem e até mesmo nos diálogos, o que aqui é bem diferente. Aqui o foco dele, principalmente de um ponto do filme pra frente, acaba sendo o drama envolvendo esses dois personagens. Ele ainda insere uma crítica muito assertiva dentro da sua história e de como ele conta essa história, relacionando como a política americana trata suas guerras, onde ele vai lá porque ele sempre tem seus motivos para iniciar uma guerra, porém quando sai acaba deixando todo esse rastro de destruição para trás, não se preocupando com ninguém que sofre as consequências nesses lugares onde eles tomaram por tanto tempo. Focando no Afeganistão, lembrando que eles iniciaram a guerra em 2001 e retiraram suas tropas em 2021 de forma muito controversa, inclusive. É muito legal como nesse filme ele consegue trazer essa crítica de forma sutil, mas ao mesmo tempo bem evidente. Então fica como se ele não estivesse forçando essa ideia pra gente. Ele faz com que o próprio filme constate isso com base nos seus personagens. Lembrando que por mais que a história dos intérpretes seja verdadeira, os personagens, tanto o sargento John Kinley quanto o Ahmed, não existiam. Então ele cria esses personagens fictícios para contar a sua história, e com isso ele faz, por exemplo, um Ahmed que, por mais que não tenha existido, acaba representando toda essa situação, todos esses intérpretes que ficaram para trás no Afeganistão. Assim como no sargento John Kinley, que ele representa não simplesmente um soldado dessas tropas americanas, mas como os Estados Unidos como um todo, sempre que se trata do tema guerra. Que outro ponto importante lembrar é que em 2021, quando os Estados Unidos retiraram suas tropas, 6 meses depois o Talibã estava novamente retomando o poder dentro do Afeganistão e começou a perseguir essas pessoas que os Estados Unidos deixaram para trás. Esses intérpretes que não tiveram o seu pacto, o seu acordo concluído, que não receberam seus vistos para sair de lá, acabaram sendo mortos e até hoje são perseguidos dentro do país. A forma como as ações do sargento Kinley são precedidas de uma soberba, de como tem a razão sobre tudo, e no final acabam sendo desastrosas, é perfeito como isso se relaciona com a própria política americana.
que parece que vai dar tudo certo, mas depois acaba com o caos, concluindo muito bem a crítica que ele já estava fazendo à política americana, mas também ao cinema de Hollywood quando retrata essas guerras, quando eles retratam os exércitos americanos e seus soldados como grandes heróis, sem esquecer por tudo que eles estavam passando ali. Não só os soldados, como o povo desses lugares onde essa guerra estava sendo travada. Por mais que você mostre uma vitória no final, por que então que no rosto de nenhum dos seus participantes a gente vê essa vitória estampada? Parece que ali todo mundo perdeu. Jake Gyllenhaal entrega mais uma vez uma performance muito intensa nas cenas de ação, como a gente já viu ele fazer em outros casos, mas aqui nesse filme, como eu falei antes, é o drama que acaba surpreendendo, e na atuação do Jake também não é diferente. Ele tem uma cena em que ele tá no telefone, que ele tá tentando conseguir alguma coisa, onde teoricamente ele voltou para a vida dele, tá em casa de novo, mas a culpa que ele carrega é tão intensa e ele descarrega tudo isso em meio à frustração de tentar conseguir algo numa ligação telefônica. Mostrando muito dessa síndrome de estresse pós-traumático, só que aqui não é simplesmente os terrores que ele viveu na guerra, e sim a culpa que ele carrega. E o ator entrega demais. Porém, se tem num ponto em que o filme falha, é exatamente na representação do personagem Ahmed. Mais que o Dar Salim consiga entregar todo esse conflito desse cidadão afegão que está trabalhando para o exército, que está invadindo o seu país, mas que ao mesmo tempo ele sente que quem está controlando o país, o Talibã no caso, pode ser uma ameaça muito maior do que esse exército que está invadindo. Ele acaba pensando na sua segurança, na segurança da sua família, e acaba vivendo nesse meio entre herói e traidor. Ele é o herói que está lutando, ajudando a lutar, pelo menos, contra o Talibã, mas também pode ser um traidor do seu próprio povo. Infelizmente, essa narrativa ela é bem reduzida frente ao papel do personagem do Jake Gyllenhaal, do Sargento Kinley. E mesmo que o Ahmed tenha o segundo ato do filme todo protagonizado por ele, ele é o ponto central do segundo ato do filme, os seus dilemas e a sua dificuldade em meio a essa travessia no território do seu país é tão reduzida que a gente nem percebe que ali ele é o protagonista. E aqui o Guy Ritchie acaba caindo na própria armadilha que ele construiu dentro de seu filme. Ele acaba contrariando a própria crítica que ele está fazendo à política americana, onde ele deixa o personagem do povo do Afeganistão secundário frente ao heróico Sargento Kinley. De qualquer forma, O Pacto é mais um excelente filme que o Guy Ritchie nos entrega. Eu confesso ser muito fã dele e invariavelmente acabo gostando muito de seus filmes, e O Pacto não foi diferente. Lembrando que O Pacto já está disponível na Amazon Prime Video e você pode assistir aí do sofazinho da sua casa. Depois volto para me contar o que achou desse filme e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.